Designar, escolher corretamente o tecido ideal para a produção que a gente acabou de ter aprovado. Às vezes o cliente não tem a menor ideia sobre isso, ele quer só aquele resultado. Então, na negociação de um processo de estamparia, você tem a peça piloto, né? Então você tem todo um trabalho de teste que você vai... O profissional de serigrafia ele tem que saber, ao bater os olhos numa impressão, qual tecido, de acordo com a tinta que ele vai usar, né? Qual o tecido ideal para aquilo. Então, o que a gente vai aprender é como fazer isso com certa automatização. Olhar, ver o tipo de tecido da camiseta, no caso, o tipo de tinta que vai ser preciso e a partir daí escolher o tecido, tipo de imagem também, né? Traço, cromia, indexado, e escolher o tecido dentro das características necessárias. Acho que isso é fundamental. Você ter vamos falar assim, uma estratégia de escolha de tecido para que você consiga fazer a produção da forma correta da primeira vez que você pega o trabalho. Vou citar um exemplo, por exemplo, né, de erro prévio, erro que poderia ser evitado com conhecimento técnico, né? Então vamos lá. Uma produção, num primeiro momento, foi feita toda em tecido branco. Então a estamparia usava tecido de 77 fios branco para fazer essa produção. Porém, numa terceira ou quarta remessa, chegou um tecido azul marinho para ser impresso também, o mesmo desenho. Então era preciso fazer uma seleção, o cliente mandou uma seleção e tinha uma cor clara no processo que era um branco, né? E quando o profissional está preparado, ele está atento, ele tem que lembrar que tecido branco ele tem partículas maiores do que as outras tintas. As partículas do branco, elas pedem, além do repique, um tecido mais aberto. Você trabalhar com um branco em 77 fios é muito complicado, né? Porém, a pessoa que estava no comando dessa seleção não observou isso, né? E gravou todo o jogo com as correções das cores, mas o branco nos 77 fios. Uma mesa térmica, 2 peças de entupimento total. Aí estica a outra tela no tecido 44, 50 fios, até 50 fios para bater o branco. Mas é algo que poderia ter sido pensado quando você tem um padrão de procedimento. Olha, o conhecimento do profissional, geralmente, ou o dono, quando ele faz essa distribuição, em estamparia é muito comum, né? O dono fazer a distribuição das informações de trabalho ou alguém do chefe da produção, né? Tem que ter esse conhecimento, esse cuidado Então é muito comum acontecer isso. Você não direcionar o tecido correto para o tipo de cor, e lembrando que podem haver variáveis. Dentro de uma coleção você pode ter o mesmo desenho sendo batido em tecido branco e tecido preto. Então, primeiro, observa a imagem que você acabou de ter aprovado. Dentro dessa sequência de informação, você tem que ter o conhecimento, e a gente tem isso no nosso curso também, da seleção de tecido, da lineatura correta, e de acordo com a imagem e a tinta que vai ser trabalhada, você vai escolher o tecido corretamente. Podem haver casos de você ter um tecido diferente em cada uma das cores da tela, né? Isso pode acontecer. Então, pode ser necessário que isso aconteça. Então, é conhecimento. O conhecimento prévio é que vai definir que você escolha da maneira correta os tecidos que você vai colocar na produção para não haver problema e a produção correr livre e solta. Mas é isso, conhecimento, é fundamental.